Boa noite a todos, boa noite àqueles que estão em casa. Deus abençoe a sua vida. Que Deus faça algo novo, algo diferente nesse tempo sobre nós. Vamos lá, como é que eu vou começar? Já há algum tempo o Espírito Santo tem ministrado no meu coração, eu tenho conversado com Deus em meus momentos. E conversa com um, conversa com outro, conversa com outros pastores. Tenho visto um cansaço demasiado no meio cristão, e tenho orado ao Senhor porque eu também vivenciei esse nível de cansaço, e o Senhor começou a ministrar no meu coração um tema que eu até falei há poucos dias atrás um pouquinho sobre ele, que é: deixa o rio fluir. Essa é uma expressão que ela é falada em inglês, mas eu não vou usar aqui, porque senão vocês vão ficar rindo e tudo vai acabar. Mas deixa eu falar algo para você: deixa o rio fluir. O Espírito Santo tem ministrado no meu coração sobre o fluir do rio e sobre a fonte. Eu quero falar um pouquinho nessa noite. É claro que eu não vou falar aquilo que eu falei no domingo, na parte da manhã, há poucos dias atrás, mas eu quero dar continuidade a isso que o Espírito Santo está falando no meu coração. Essa expressão, let the river flow, diz o seguinte: deixa o rio fluir. E o que tem acontecido, querido, é que por muitas vezes nós nos sentimos cansados por conta de esforços demasiados. O que acontece é que na nossa trajetória, na nossa vida, nós temos a opção de fluir no rio, deixar o rio nos conduzir para a direção a qual precisa ser conduzido. E existe também alguns momentos que nós decidimos nadar contra o rio. E o que acontece, querido, é que por muitos momentos onde nós abrimos os nossos ouvidos a outras vozes, nós decidimos a nadar contra o rio. E quando a gente decide nadar contra o rio, nós desconectamos da fonte. Eu quero que você me entenda o seguinte: todo o rio ele tem uma direção. Toda vez que você vê um rio fluindo para uma direção, você sabe que no oposto àquela direção existe uma fonte. E se aquela fonte parar de jorrar, aquele rio para de fluir. E é exatamente assim na nossa vida, querido. Nós temos a oportunidade de decidir sobre mergulhar nesse rio e deixar com que o rio nos conduza na direção que precisamos ir. Ou então nós decidimos por muitas vezes, ou por muitas vozes que nós paramos para ouvir, nadar contra a correnteza, contra o fluir do rio. Por muitas vezes isso tem acontecido na nossa vida. Deixa eu tirar rapidamente aqui. E por muitas vezes isso tem acontecido na nossa vida, e nós vamos ver um pouquinho nessa noite, porque isso também aconteceu na vida de Elias. No domingo passado eu tive a oportunidade de ministrar lá em Dudu. Na segunda-feira eu ouvi exatamente sobre esse mesmo tema, um outro pastor ministrando. Eu falei: opa, Deus está no negócio, Deus está falando algo nesse sentido. E deixa eu falar algo para você, querido. Nessa noite o Espírito Santo está falando para mim e para você: ei, se joga novamente no rio, se joga novamente no fluir do rio do Espírito Santo. Porque quando nós nos jogamos nesse rio, nós não precisamos de fazer força para ir na direção a qual nós precisamos ir. Toda vez, querido, que nós paramos para poder dar ouvidos, ou paramos para poder dar atenção a alguns níveis de pensamentos negativos, nós automaticamente começamos a nadar contra essa correnteza. E o que acontece, querido, é onde vem o cansaço. Muitos homens e muitas mulheres de Deus têm sentido muito cansado, simplesmente por conta de estar nadando contra a correnteza. E não é um cansaço físico, porque o cansaço físico a gente dorme e no outro dia a gente está revigorado, mas existe um cansaço emocional, um cansaço espiritual, porque muita força nós fazemos e nada acontece. E por muitas vezes na nossa trajetória, na nossa caminhada, muitos resultados também nos alcançam, mas o que acontece é que quando nós paramos à noite, caramba, eu estou tendo resultado, mas estou tão cansado. Deixa eu falar algo para você, querido. Deus nos chamou não para ter resultados, mas Deus nos chamou para frutificar. Existe uma grande diferença nisso. Então, querido, deixa eu falar algo para você.
Nesse tempo, nesse novo tempo, querido, eu e você, nós somos chamados por Deus a mergulhar nesse rio e voltar a deixar o rio fluir na nossa vida. Quando nós nos jogamos nesse rio e seguimos a correnteza que o Senhor tem para a nossa vida, querido, nós começamos também a jorrar desse rio através da nossa vida. Assim como eu li lá em Atos capítulo 10, no versículo 34 e 38, onde Jesus, Deus, ele libera sobre Jesus o Espírito Santo, ele é batizado com o Espírito Santo e recebe poder. Jesus sai na direção que precisa sair e ele começa a fazer aquilo que precisa ser feito. A grande questão, querido, é que eu e você estamos nessa iminência de receber algo da parte de Deus, ou melhor, nós já recebemos muito da parte de Deus, e por muitas vezes nós não fazemos aquilo que precisa ser feito. O Espírito Santo está nos chamando a atenção para aquilo que Ele quer fazer, não somente em nós, mas também através de nós. Deixa eu falar algo para você, querido. Falamos por muitas vezes sobre o avivamento, sobre o derramar do Espírito Santo, mas existe um objetivo nisso. Como eu já falei por várias vezes aqui, Deus nunca vai liberar algo sobre a sua vida para ser retido somente em você. Toda vez que Deus derrama algo sobre você, toda vez que Ele permite que você tenha certas experiências com o Espírito Santo, é pensando naquele que está debaixo da sua cobertura, da sua autoridade, ou aquele que está próximo a você. As pessoas que estão próximos a nós, eles precisam beber desse rio. Ou seja, toda vez que eu e você nós nos jogamos nesse fluir do rio, nós começamos a vivenciar a vontade de Deus, o favor de Deus, e aí nós voltamos a frutificar, nós voltamos de parar de funcionar para fluir, e toda vez que nós fluímos, as coisas começam a se mostrar na nossa frente, e as pessoas começam a ver disso, e vêm beber desse rio que flui de dentro de nós. A grande questão, querido, é que eu e você, nesse tempo, nós precisamos nos posicionar para aquilo que Deus quer fazer. A grande questão é que eu e você precisamos nos atentar para aquilo que o Espírito Santo está nos direcionando nessa noite. A grande questão é que eu e você precisamos nos jogar de verdade no rio, no fluir do rio do Espírito de Deus, para que nós possamos de fato começar a tocar em novas dimensões, em novos níveis de experiência com o Espírito Santo. Todo o rio que flui, existe uma margem que limita esse rio, ou seja, e todo momento que esse rio bate nessa margem, a água bate nessa margem, essa margem começa a frutificar, começa a florescer, ou seja, matos começam a nascer simplesmente porque a água do rio faz com que a terra frutifique. Da mesma forma é a nossa vida. Toda vez que eu e você mergulhamos nesse rio, e a cada momento que nós mergulhamos e deixamos com que o Senhor nos conduza para onde que Ele quer nos conduzir, nós começamos a frutificar de forma sobrenatural, a ponto de nós mesmos não conseguimos nem entender aquilo que está acontecendo na nossa vida. Eu quero conversar com você nessa noite um pouquinho sobre a vida de Elias, que tem me chamado a atenção por tudo aquilo que aquele homem foi, por tudo aquilo que aquele homem vivenciou. E chega um momento na vida dele que ele passa por uma situação como essa que eu estou falando para você. Então, lá no início, deixa eu abrir a minha Bíblia aqui. Deixa eu abrir a outra aqui. Lá em 1º livro dos Reis, no capítulo 17. Sueli, me ajuda essa semana, eu preciso resolver o negócio do óculos, hein? Está apertando cada dia mais e mais. Lá no capítulo 17, no versículo 1, diz o seguinte: Elias, que era de Tisbe em Gileade, disse ao rei Acabe: tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, não haverá orvalho nem chuva durante os próximos anos, até que eu ordene. Preste atenção em algo que eu vou falar para você. Toda essa caminhada que eu vou conversar com você aqui na vida de Elias era debaixo de uma ordem de Deus na vida dele. Debaixo de uma ordem do Senhor, Elias declara que não haverá chuva nem orvalho durante 3 anos e meio naquela geografia. Por que nem chuva e nem orvalho? Porque o Deus Baal, ele representava a fertilidade. O Deus Baal, ele representava orvalho e representava a chuva. Ou seja, então foi uma forma de Deus confrontar aquele ídolo, aquele Deus que não existia. E o que acontece, querido, é que Deus dá essa ordem para Elias, e Elias vai diante de Acabe e
fala nessa direção. Logo após isso daí, Deus manda Elias descer para o rio Querite, e ali ele iria encontrar um ambiente onde ele iria ficar por algum tempo. E Deus fala: olha, daquele rio você vai beber, e eu vou enviar corvos para te alimentar. Deixa eu falar algo para você. Elias era um homem obediente, Elias era um homem de Deus, Elias era um homem que buscava a presença de Deus, Elias era um homem que Deus colocou ali para confrontar a apostasia que aquele povo de Israel estava vivenciando. Elias era um homem que foi colocado ali pelo Senhor para denunciar o pecado, para denunciar todo aquele rito que faziam ali para o Deus Baal. E tudo aquilo que Deus mandava a Elias, Elias ouvia e caminhava nessa direção. E também tudo aquilo que Elias orava, Deus respondia. E da mesma forma que Elias, ele ora e pede para que, declara para que aquela chuva cesse, Deus manda Elias descer para Querite, para o rio Querite, e ali ele iria encontrar um ambiente, um local, onde ele iria ficar por algum tempo. Só que Elias não sabia que debaixo daquela declaração dele, ele também iria sentir na pele. Por quê? Porque no momento que para de chover, a fonte para de colocar água para fora. Se a fonte para de colocar água para fora, o que acontece? O rio seca. E foi exatamente o que aconteceu. O rio começou a secar, e você imagina Elias naquele ambiente, naquela geografia, vendo aquilo que ele declarou, vendo aquilo que ele falou que iria acontecer, também mexendo com a vida dele, trazendo mal para a vida dele, entre aspas, para que você me entenda. E ele chega para o Senhor e fala: e agora? O rio também está secando, o que eu vou beber, o que eu vou fazer? E aí Deus dá uma ordem: olha, vai para Sarepta, lá você vai encontrar uma viúva, e dessa viúva você vai falar com ela para que te alimente. Elias desce, obedece mais uma vez debaixo da voz do Senhor. Elias dá ouvido à voz do Senhor, e o que acontece, querido? Elias vai naquela direção. Percebe que em todo momento, em toda a trajetória de Elias, tudo aquilo que Elias fazia era debaixo da voz do Senhor. Elias até então não tomava nenhuma direção, Elias não fazia nada que não fosse debaixo da direção do Pai, do Eterno. E Elias faz dessa forma. Elias desce para Querite, para Sarepta, e lá ele encontra essa viúva, e essa viúva, ele chega e conversa com essa viúva, e ela fala: olha, eu não tenho nem para mim e para o meu filho, a nossa última refeição. Elias dá a direção para aquela viúva e fala assim: olha, primeiro você vai fazer um bolo para mim, depois você vai comer. Ou seja, tamanha fé daquela mulher diante de um homem a qual ele nem conhecia, de um homem a qual ela nem conhecia. Só que ela decidiu naquele momento, naquele tempo, obedecer. Porque eu fico imaginando, eu não tenho muito o que fazer mesmo, eu vou obedecer, vou ver no que vai dar. Só que aquela mulher obedeceu de fato, sem saber o que iria acontecer após aquilo ali. E Elias fala: olha, durante toda a seca não vai te faltar nada. E é o que aquela mulher faz, ela alimenta o profeta, e aí ela começa a provar do sobrenatural do Senhor, e ela alimenta o filho, alimenta ela, e a farinha e o azeite não acabam. Logo após tudo isso acontecer, o filho daquela mulher adoece, e o que acontece é que ele vem a morrer. Quando vem a morrer aquela criança, aquela mulher aponta o dedo para Elias e fala: olha, o que você veio fazer aqui? Você veio trazer juízo para minha casa, juízo para minha família. E aí Elias, meio que sem saber o que fazer, meio que sem saber o que estava de fato acontecendo, pega aquela criança, leva para o quarto de cima, e ele ora ao Senhor e pede para que o Senhor ressuscite aquela criança. E Deus faz o quê? Vida sobre a vida daquela criança. E aquela criança volta a viver, e aquela mulher fala: olha, agora eu sei quem de fato você serve. Lá no capítulo 18, lá no início, diz o seguinte: logo após esse tempo, logo após esse momento onde Elias tem esse nível de experiência com essa mulher lá em Sarepta, Deus manda Elias voltar em direção ao rei Acabe. E diz o seguinte: algum tempo depois, no terceiro, não estou enxergando não, que loucura, né? De perto está doido, hein? Algum tempo depois, no terceiro ano da seca, o Senhor disse a Elias: vá apresentar-se ao rei Acabe, diga-lhe que enviarei chuva. Um homem que há algum tempo atrás, há 3 anos atrás, tinha declarado que não iria chover,
tinha profetizado que não iria chover durante 3 anos e meio. Um homem que era procurado pelo rei, um homem que era procurado para que fosse morto pelo rei, ele ouve a direção de Deus e ele volta para diante de Acabe, para falar para Acabe o seguinte: ei, vai voltar a chover. Só que, assim como eu falei para você, era um homem que há 3 anos atrás ele tinha declarado que iria ter seca, ia parar de chover. E querido, deixa eu falar algo para você, naquele tempo precisava-se da chuva, precisava-se, como nos dias de hoje, né? Mas precisava-se da chuva por conta da plantação, dos poços. Se para de chover, para de dar água lá nos poços, ou seja, se para de dar água nos poços, os animais começam a morrer, as plantas começam a murchar por falta de água, a ponto de chegar um tempo, se não houvesse muita reserva de água, as pessoas também começavam a morrer, porque nós precisamos da água. Nós somos, eu acho que 80% de água. Então, nós precisamos da água para sobreviver. Então, Deus dá uma ordem para Elias. Elias ouve a direção de Deus e ele volta para diante de Acabe, diante de um homem a qual queria matá-lo. E Elias vai nessa direção e fala: olha, vai voltar a chover. Só que o que acontece é que Deus manda, aquele povo precisava voltar-se ao Senhor, aquele povo precisava voltar a ter uma experiência com Deus. E o que acontece é que Deus dá uma direção para que Elias desafie aqueles homens, aqueles profetas de Baal. E aí você sabe que Elias, ele chega para o rei e fala assim: olha, chama todo mundo de Israel, chama os profetas de Acabe, os 450, os 400 de Aserá, e vamos para o Monte Carmelo. Lá nós vamos ter uma experiência, para que nós possamos ver de fato quem é Deus. Ou seja, o que Acabe fez foi exatamente isso. Ele chamou todo o povo de Israel, chamou todos aqueles que não se prostravam nem para um lado e nem se prostravam para o outro, chamou todos aqueles homens e aquelas mulheres que não tinham se prostrado a Baal, mas também estavam confusos diante do Deus de Israel. Ou seja, por que aqueles homens e aquelas mulheres estavam confusos? Por que o povo de Israel estava confuso? Simplesmente porque eles ouviam a voz de quem não precisa ouvir. Da mesma forma é a nossa vida, querido. Muitas pessoas dentro da igreja, muitas pessoas que caminham, estão caminhando simplesmente por caminhar. Por isso eu falo para você: volte a pular no rio, volte a fluir no rio, volte a mergulhar e a vivenciar uma vida no fluir do rio, no fluir do Espírito Santo, porque nós precisamos parar de ouvir a quem nós não devemos ouvir. Aqueles homens e aquelas mulheres estavam confusos sobre Deus e sobre Baal, porque dava ouvido a um lado e dava ouvido ao outro lado. Por muitas vezes nós paramos para poder dar ouvidos a quem não deve ouvir. Ou seja, querido, nós precisamos parar e nos atentar e aí emprestar de fato nossos ouvidos a quem nós precisamos emprestar. Ou seja, nós precisamos voltar a ouvir a voz do Espírito Santo. Nós precisamos voltar a buscar, ouvir, estar sensível à voz do Espírito Santo. Porque assim como eu falei lá no início, existe algo para que nós possamos viver daqui para frente. Uma nova década, um novo tempo, um novo ciclo vai se iniciar sobre a nossa vida. E deixa eu falar algo para você: existe muito trabalho a ser feito, mas nós precisamos dar ouvido a quem nós precisamos dar. A grande questão é que muitos cristãos, muitos homens e mulheres de Deus têm emprestado ouvido a quem não deve emprestar. Tem dado ouvido a quem não deve emprestar o ouvido. E o que acontece, querido? Muitas dúvidas. Será que isso? Será que o Espírito Santo ainda está no negócio? Será que o Espírito Santo faz dessa forma? Será que isso? Será que aquilo? Será que aquilo outro? Começamos a ter dúvidas. E o que acontece, querido, é que todos aqueles homens e aquelas mulheres sobem para o Carmelo, e ali eles, debaixo de uma instrução de Elias, eles constroem os holocaustos ali, e ele fala o seguinte: olha, ele chama, aí eu preciso voltar aqui novamente, no capítulo 18, lá no versículo, gente, que loucura, versículo 21, diz o seguinte: Elias se colocou diante do povo e disse: até quando ficarão oscilando de um lado para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no, mas se Baal é Deus, então sigam a Baal. O povo, contudo, ficou em silêncio. Ou seja, outras traduções, o povo, contudo, ficou em dúvida, simplesmente por conta de algo que eu acabei de falar para você. Existia dúvida, porque eles desemprestavam os ouvidos, eles viam algumas coisas acontecendo tanto de um lado quanto do outro. E o que acontece, querido, é que
quando Elias sobe, ele constrói aquele holocausto ali, ele fala, olha, é a vez de vocês, pode ficar à vontade, mas olha só, preste atenção, não risque fogo e coloque fogo aí embaixo não, tá? Eu estou vigiando. Por que que ele fala dessa forma? Não desse jeito, né? Desse jeito é o meu jeito. Mas o que acontece, querido, é que aquelas pessoas, elas eram enganadas. Todo aquele povo, toda a experiência ruim, a experiência falsa que aquele povo tinha com Baal, era por conta de coisas falsas que aqueles homens e aquelas mulheres faziam, que aqueles profetas faziam. O que acontece, querido, é que existem alguns estudos que falam que em todo momento de holocausto, em todo momento onde aqueles homens e aquelas mulheres buscavam experiências com Baal, eles fantasiavam, eles inventavam, eles tacavam fogo para que o holocausto começasse a queimar e aquelas pessoas começassem a ter experiências fantasiosas, experiências mentirosas. Então Elias fala, olha, eu estou vigiando, não vai riscar fogo, vai tacar fogo aí não, porque o fogo tem que vir do céu. E deixa eu falar algo para você, querido, é um tempo onde nós precisamos buscar fogo do céu. Chega de fogo estranho, chega de fogo fato, chega de fogo mentiroso. É tempo de nós buscarmos de fato, querido, o fogo do Espírito Santo sobre a nossa vida. O fogo precisa vir do céu, o fogo não pode vir do homem, o fogo não pode vir do profeta A, B ou C, o fogo tem que vir do céu. E o que acontece, querido, é que naquele tempo, naquele momento, naquele dia, todos aqueles profetas de Baal começam ali a invocar o nome de Baal, começam a buscar para que o fogo descesse e nada daquilo ali acontece. Elias tem a vez dele e ele ora fervorosamente ao Senhor e Deus manda fogo imediatamente e ele consome o holocausto. E é aqui que eu quero começar a falar algo contigo. Deixa eu falar algo para você. Elias tem aquela experiência com o Senhor, ou melhor, Elias tem várias experiências com o Senhor. Logo após o Carmelo, Elias desce e fala, ou melhor, Elias chega diante de Acabe e fala, olha, vai voltar a chover, pode ficar despreocupado que vai voltar a chover. E o que acontece? Volta para sua casa porque vai voltar a chover. E olhava para um lado, olhava para o outro, o céu estava azulzinho, mas o profeta profetizou debaixo da direção do Deus dele. O homem começou a profetizar sobre a chuva debaixo da direção de Deus, e o que ele faz? Ele começa a orar, e ele começa a clamar ao Senhor, Senhor, manda chuva, porque essa foi a direção que o Senhor me deu, então eu agora oro e eu preciso que o Senhor manda chuva. E o que acontece é que o servo de Elias, ele vai lá fora várias vezes, aliás, ou melhor, ele vai lá fora lá uma vez, ele fala, olha, não estou vendo nada. Aí Elias fala, ó, vai lá 7 vezes, na 7ª vez aquele servo, ele olha e ele vê uma pequena nuvem da mão de um homem, de uma forma muito rápida, assim como esse servo voltou. Quando esse servo voltou, o que acontece é que quando Elias ouve o que o servo tinha para falar, olha, lá fora o céu está todo azul, está todo limpo, mas existe uma nuvem no tamanho da mão de um homem, e é isso que eu consigo enxergar. Elias corre e fala para Acabe, olha, volta correndo, porque vai cair muita chuva, e se você não sair daqui agora, você vai ficar pelo meio do caminho. E o que acontece, querido, é que Elias cinge os lombos, Deus dá a ele uma experiência sobrenatural, e Elias começa a correr e ainda chega na frente de Acabe. A grande questão, querido, deixa eu falar algo para você, é que Acabe, quando chega no palácio dele, ele está com a mulher dele, Jezabel. E o que acontece, deixa eu falar algo para você, é que quando ele senta diante de Jezabel, Elias foi para comer, Acabe foi para comer, e quando ele senta diante de Jezabel, ele fala tudo o que estava acontecendo, entre aspas. O grande principal ele não fala, que é que o Deus Baal não havia feito nada, mas o Deus de Israel foi o Deus que mandou fogo. A única coisa que Elias fala, a única coisa que Acabe fala para Jezabel, olha, o que acontece foi que Elias mandou matar todos os 400 profetas, os 450 profetas de Baal. Quando aquela mulher ouve sobre aquela situação, ela chega e ela declara algo acerca de Elias, e ela fala o seguinte, olha, se até amanhã nesse horário você ainda não estiver morto, que os deuses me amaldiçoem. Preste atenção em algo que eu vou falar para você, querido. Um homem que viveu experiências absurdas com o Senhor, um homem que viveu experiências sobrenaturais de muita autoridade com Deus, um homem de oração, um homem justo, um homem segundo a vontade, a direção de Deus, em um
momento ele empresta o ouvido dele para uma voz estranha. E naquele momento que Jezabel fala isso acerca de Elias, Elias sente medo. A Bíblia diz que Elias sentiu medo. E naquele momento que Elias sente medo, o que Elias faz? Ele para de ouvir a direção de Deus. Ele toma, pela primeira vez nessa jornada, ele toma uma decisão por conta própria. E o que acontece? Elias vai para o deserto. Por quê? Porque estava com medo de morrer. Ei, deixa eu falar algo para você. Um homem que profetizou seca, um homem que viveu da seca, um homem que viu a farinha multiplicar, um homem que orou para que ressuscitasse o filho da mulher, um homem que orou para que o fogo descesse do céu, o fogo desce do céu, um homem que orou para que voltasse a chover e a chuva voltou a cair. Em um momento, na trajetória dele, ele empresta o ouvido dele para ouvir aquilo que ele não devia ouvir. E quando aquela palavra daquela mulher entra no coração de Elias, ele sente medo. E naquele momento que ele sente medo, ele vai para o deserto. Só que dessa vez ele não foi debaixo da direção de Deus. Por isso o Espírito Santo tem ministrado no meu coração acerca da conexão do rio com a fonte. Toda vez que eu e você, nós nos desconectamos da fonte, começamos a emprestar o nosso ouvido a quem não deve emprestar, querido, é exatamente isso que acontece. E a Bíblia diz que Elias, num certo momento, ele vai para o deserto, e a oração de Elias, a partir daquele momento, é para que Deus o matasse. E Elias, naquele momento ali, ele queria morrer. E ele fala para o Senhor: olha, eu já vivenciei coisas absurdas. Eu já vivenciei tudo que eu poderia vivenciar. Agora eu quero morrer. Deixa eu falar algo para você, querido. Muitos de nós estamos travados simplesmente por uma voz. Muitos de nós estamos paralisados simplesmente pelo medo. E deixa eu falar algo para você cientificamente. O medo 85% de tudo aquilo que a gente tem medo nunca vai nos acontecer. E Elias, depois de tudo aquilo ali que ele vivenciou, Elias sente medo. E quando Elias permite que o medo entre no coração dele, ele começa a tomar atitudes que ele não poderia tomar. E ele começa a vivenciar experiências a qual ele nunca teve. Elias entra numa depressão profunda. O ministério de louvor pode vir, que eu já estou terminando. Elias toma uma decisão a qual ele não precisaria ter, a qual ele não podia ter. Ei, depois de tanta experiência que aquele homem teve, ele corre para o deserto e pede para que Deus o mate. Deixa eu falar algo para você, querido. Marquinho aqui, no início aqui, ele, usado por Deus, ele falou acerca de espírito de morte. E Deus também tem ministrado isso no meu coração, que espírito de morte tem entrado nas casas e tem trago notícias ruins a ponto das pessoas começarem a ter o desejo de morrer. Toda vez que Elias orava, Deus ouvia a oração de Elias. Mas por sorte dele, naquele momento ali, o Senhor não ouviu a oração dele. Sabe por quê, querido? Simplesmente porque não tinha terminado a trajetória de Elias naquele tempo. Novas experiências Elias precisava vivenciar ali ainda. Da mesma forma eu vim aqui para falar para você nessa noite. Às vezes você pode estar decidido, ou orando, ou querendo morrer, fisicamente mesmo. Muitos têm desistido do chamado. Outros desistido do ministério. Outros desistido da família. Outros do casamento, outros da sua vida financeira. Não tem mais jeito, já estou encralacado aqui de uma tal forma que não tem mais jeito. Deus me trouxe aqui nessa noite para falar para você: só termina quando acaba, e só acaba quando Ele der a ordem. Ele chega para Elias e fala: ei, Elias, não temos tempo para ter medo. Não temos tempo para ficar com medo, para viver esse nível de mazela. Eu preciso que você volte, eu preciso que você se levante
e volte pelo mesmo caminho que você veio, porque ainda tem mais 2 reis para você ungir e mais um homem que você precisa ungir, chamado Eliseu, para que ele te substitua. Então não é hora de você morrer ainda, Elias. E deixa eu falar algo para você. Uma mulher há algum tempo atrás tinha falado para Elias, que foi a Jezabel: ei, se até amanhã você não morrer, que os deuses me amaldiçoam. Aquele homem a qual aquela mulher havia ameaçado, passa 1 dia sem a morte, passa 2 dias sem a morte, passa 3 dias sem a morte, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, e Elias foi um homem que não provou a morte física. Deixa eu falar algo para você, querido. Pode se colocar de pé no seu lugar, que eu já estou terminando. Deixa eu falar algo para você, querido. Deus me trouxe aqui nessa noite para falar para você: ei, só termina quando acaba, e só acaba quando eu der a ordem para acabar. Nós precisamos entender que o dono da nossa vida é o que tem a chave da nossa vida, e de fato só termina quando ele decidir que termina. Eu estou aqui para falar para você porque eu fui uma pessoa que decidiu há algum tempo atrás desistir. Eu sou uma pessoa que me identifico com essa passagem de Elias. Não vivenciei aquilo que Elias vivenciou, mas com a trajetória dele de ter algum nível de experiência com o Espírito Santo, assim como cada um de vocês aqui, e chegou num momento também a qual eu não quis morrer, mas eu quis desistir de tudo aquilo que Deus tinha liberado sobre a minha vida, de tudo aquilo que Deus tinha como promessa sobre a minha vida. E deixa eu falar algo para você. Às vezes você está vivendo isso hoje, às vezes essa é a sua realidade hoje, às vezes a realidade da sua casa hoje é de desistência. Ei, eu não quero mais viver. Assim como Elias, eu não quero mais viver. Assim como Elias, eu estou desistido de viver. Eu já vivenciei tanta coisa nessa vida, tanta coisa nessa trajetória, muita coisa boa, muita coisa ruim, e eu não quero mais viver. E Satanás tem falado no teu ouvido, Satanás tem falado no teu coração, Satanás tem minado informações que você não precisa ouvir, que você não quer e você não pode ouvir, mas por um momento, por alguma situação, por alguma ocasião, em algum momento você abriu o teu ouvido para ouvir essa informação de Satanás. E toda vez que nós abrimos o nosso coração, o nosso ouvido para poder ouvir certos níveis de informação, e a gente não se fecha para aquilo ali, nós deixamos com que ele entre no nosso coração, e depois que entra no coração, querido, ele faz morada na nossa mente. E aí eu e você, nós precisamos trabalhar arduamente para que isso seja retirado do nosso coração, retirado da nossa mente. Black, apaga para mim essa luz, Black, por favor. E nessa noite, querido, eu quero orar pela sua vida. Assim como eu falei para você alguns anos atrás, muitos aqui não me conhecem, mas alguns anos atrás eu tive assim como Elias. Eu não quis a morte física, mas eu decidi desistir de tudo. Só que da mesma forma que eu estou falando para você aqui, Deus chega e fala para mim: ele não terminou ainda. Não terminou ainda, existe algo que precisa se cumprir em você, existe algo que precisa se cumprir através de você. E aí entrei num processo de restauração emocional. Confesso para você que não é fácil, confesso para você que é bem trabalhoso voltar, confesso para você que muitos desafios eu tenho que viver até os dias de hoje. Mas confesso para você que tem sido uma experiência maravilhosa. Hoje já passou, então hoje eu posso falar para você que experiência maravilhosa, que cada momento que eu tenho tido com o Espírito Santo, com alguns amigos, com pessoas que vêm liberar palavras de bênção sobre a minha vida, como é gostoso, como tenho aprendido com os outros, como tenho aprendido com comportamentos dos outros, como tenho aprendido com a minha casa, com a minha família, com a minha esposa, com o meu filho, e como tenho aprendido com o Senhor no meu momento de secreto, no meu momento de parar para ouvir a voz de Deus.
Só que assim como eu estou falando para você, Deus ministra no meu coração e Ele fala: ei, um novo tempo, um novo nível eu tenho para vocês começarem a viver. Então, querido, deixa eu falar algo para você. Pendências precisam ser resolvidas. Problemas foram criados para serem resolvidos. Problemas nasceram para serem resolvidos. Todo problema que chega até nós, a grande maioria de nós vivemos murmurar muito grande por conta dos problemas, mas deixa eu falar algo para você, são eles que te fazem crescer, são eles que te fazem amadurecer, são eles que te fazem ter novas experiências. Deixa eu falar algo novo para você, ou melhor, deixa eu falar algo para você. Pare de reclamar do tempo que você está vivendo, pare de reclamar do momento ruim a qual você está vivendo. Começa a se conectar e a entender aquilo que o Espírito Santo está falando para você, para que você saia daquela condição. Porque a situação a qual você se encontra, querido, deixa eu falar algo para você, a situação a qual você se encontra, querido, depende de você, não depende de Deus para que você saia dela. Sabe por quê, querido? Tudo já foi feito, o Senhor já fez tudo, inclusive a solução para isso que você está vivendo esse ano hoje. A grande questão, querido, é que eu e você precisamos nos posicionar para sair das situações. Se precisa estudar, estude. Se precisa se posicionar, se posicione. Se precisa dialogar com alguém, dialogue. Se precisa pedir perdão, peça. Não é o Senhor que vai fazer por você. Tudo já foi feito. O preço já foi pago lá naquela cruz. Ele já levou sobre si, querido. É tempo de nós começarmos a amadurecer como igreja, porque o tempo ao qual nós estamos a viver lá na frente, querido, é para os maduros, é para os adultos, é para os homens e para as mulheres de Deus. Não é mais para as crianças. Quando eu falo crianças, é homens e mulheres que não amadureceram, homens e mulheres imaturos. Mediante a isso, querido, eu quero orar pela sua vida. Primeiramente, deixa eu falar algo para você, antes de eu falar isso. Como compartilhei com você, esse tempo ruim que eu vivenciava alguns anos atrás, 2016 para 2017, eu comecei a entender que o meu socorro vinha do Senhor e eu precisava resolver algumas pendências internas. Eu começava a tomar algumas decisões ali a partir daquele tempo ali. E em todo culto de domingo eu vinha aqui e eu me jogava aqui em cima, literalmente, eu deitava aqui nesse altar. Independente do que estivesse acontecendo, eu me deitava aqui nesse altar porque eu sabia que o meu socorro vinha do Senhor e eu precisava estar no altar do Senhor. Por que o altar, querido? Porque é no altar que toda a carne é morta. É aqui que eu mato a carne, é aqui que eu mato os desejos carnais. Se você for parar para olhar na Bíblia, todo o altar que era levantado tinha carne. Para quê? Para que fosse queimada. Eu entendi naquele tempo que a minha carne precisava ser queimada, que os meus pensamentos, que os meus desejos carnais precisavam ser queimados. E eu precisava caminhar em espírito. Por que eu estou falando isso para você? Porque eu não deixei com que, mediante a tudo aquilo que eu estava vivenciando, eu não deixei com que a vergonha me paralisasse, eu não deixei com que o medo mais me paralisasse, porque eu mesmo estando mal, eu sabia que o meu socorro vinha do Senhor e eu precisava buscar desse socorro. Hoje eu falo sobre o rio fluir. Naquele momento eu não sabia sobre isso, mas eu decidi voltar a mergulhar nesse rio. E assim como eu falei para você, é uma reconstrução de lá para cá. E toda reconstrução, ela é barulhenta, ela tem muita poeira, ela tem muita sujeira, muita coisa que precisa ser feita. Eu queria, nesse primeiro momento, eu gostaria de orar por você, que por esses dias atrás, hoje para trás, você teve algum pensamento, algum desejo de morte. Eu queria que você viesse aqui à frente, se existe alguém que passou por esse momento alguns dias atrás. Mas pastor, tem vergonha? Não tem, querido. Larga a vergonha de lado e vem buscar a tua cura, vem buscar o teu milagre. Não sou eu que vou liberar para você, mas através de mim o Espírito Santo vai fazer na tua vida. Se você por esses dias atrás, você sentiu algum desejo de desistência na tua vida, sentiu o desejo de morrer, eu queria que você viesse aqui à frente, porque eu quero orar por você e eu quero te abraçar.
E esse abraço não vai ser um abraço meu, mas você vai sentir o Espírito Santo te abraçando. Tem mais alguém? Não tem vergonha não, querido, vem buscar a tua cura, mergulha nesse rio, deixa a vergonha de lado. Besteira é a gente deixar de vivenciar o melhor de Deus para a nossa vida, aquilo que Deus está querendo fazer, por vergonha. Fica com vergonha não. Tem mais alguém, querido? Eu quero orar por você. Você esteja junto com o Ministério de Louvor enquanto eu oro pelos meus irmãos. Eu gostaria que você estivesse orando ao Senhor diante dessa canção, porque eu ainda quero orar por você ainda. Amém. Espírito do vivo Deus, manifesta o teu poder e revela o peso da tua glória. Espírito do vivo Deus, manifesta o teu poder e revela o peso da tua glória. Vem com o peso da tua glória, me cobre, lua ao rio de vida aqui, e a verdade do teu reino em mim. Vem com o peso da tua glória, vem com o peso da tua glória aqui. Espírito do vivo Deus, manifesta o teu poder e revela o peso da tua glória. Espírito do vivo Deus, manifesta o teu poder e revela o peso da tua glória. Vem com o peso da tua glória, me cobre, lua ao rio de vida, e a verdade do teu reino em mim. E vem com o peso da tua glória aqui. Vem com o peso da tua glória, me cobre, lua ao rio de vida aqui, e a verdade do teu vem com o peso da tua glória. Espírito do vivo Deus, manifesta o teu poder e revela o peso da tua glória. Espírito do vivo Deus, manifesta o teu poder e revela o peso da tua glória.
Espírito Santo está aqui nessa noite. Deixa eu falar algo para você. Muitas pessoas desistidas, às vezes não da vida, mas muitas pessoas desistidas da família, muitas pessoas desistidas do ministério, muitas pessoas desistidas daquilo que o Deus um dia liberou sobre a sua vida. Eu queria que você viesse aqui à frente. Se existe algum nível de desistência na tua vida, se existe algum nível de desistência a qual você está enfrentando nesse tempo agora, eu queria que você viesse aqui nessa noite. Eu quero te dar um abraço, eu quero orar por você, eu quero pedir para que o Senhor venha reativar sobre a tua vida aquilo que um dia Ele já liberou sobre você. Deixa eu falar algo para você, querido, não terminou ainda. Só termina quando acaba, e só acaba quando Ele der a ordem que acabou. Só acaba quando Ele disser para você que terminou, e Ele não disse isso ainda para você. Deixa eu falar algo para você. Ele está aqui no teu presente. Ele já viu o teu passado junto com você. Ele está aqui no teu presente, mas Ele também está lá te esperando no teu futuro. Ele te conhece, Ele sabe da tua trajetória, desde o ventre da tua mãe até o teu dia final, querido. E deixa eu falar algo para você. Se você está aqui nessa noite, querido, é porque não terminou ainda. Se você está aqui nessa noite, querido, é porque algo novo Deus quer fazer em você e através de você. Então, se você se encontra nesse tempo desistido de alguma coisa, desistido do seu casamento, desistido da sua vida financeira, desistido da tua trajetória, desistido da unção que um dia Deus derramou sobre a sua vida, eu queria orar por você aqui nessa noite. Eu queria liberar algo novo sobre a tua vida aqui nessa noite. Eu quero pedir para que o Senhor libere fogo sobre você, fogo de avivamento. Deixa eu falar algo para você, querido. O avivamento, ele vem para trazer. O que é avivamento? Avivamento é quando Deus traz vida a tudo aquilo que está morto, querido. E por vários momentos na nossa vida, querido, existem áreas que nós nos encontramos mortos, paralisados. E Deus quer fazer algo novo na tua vida, porque existe algo novo para nós vivenciarmos aqui como Ministério Oficina de Vidas. Existe algo novo que você precisa começar a vivenciar como família, como casal. Ei, deixa eu falar algo para você. Deus está reestruturando a tua casa, Deus está reestruturando a tua família, Deus está reestruturando o teu casamento, para que você viva dias de sobrenatural, para que você viva dias como você nunca vivenciou, ou melhor, para que você possa às vezes até voltar a viver algo que um dia você já viveu e que hoje você não vive mais. Mas deixa eu falar algo para você, querido. O velho já se foi, aquele tempo já se foi. Tudo que Deus liberar sobre a sua vida, querido, vai ser numa porção nova, vai ser numa nova dimensão, e você aí sim começará a viver algo novo da parte de Deus. Oh, Espírito Santo de Deus. Masui que doia bianda lá masuro koto e bianda hashi. Roro koto e bianda hasuro koto e bianda na hasite que chemianda lá hasukoto e bianda lá na namasi. Ro koto e bianda lá hasi e shokoto e bianda lá na masukoto e bianda hasa katara lá mas. Mais Espírito Santo, mais. Mais Espírito Santo, mais. Que socoto e bianda, socoto e bihasu. Roko mianda lá, e que socoto e bianda lá na masucoto e bihasu. Ei, deixa eu falar algo para você, querido. Assim como Deus disse para Elias, se levante e volte para fazer aquilo que precisa ser feito. Assim Deus diz para você nessa noite: ei, não acabou. A unção que eu liberei sobre a sua vida não foi desperdiçada. Eu não desperdiço aquele quem é a qual eu levantei. Um novo
novo tempo se inicia sobre a sua vida, uma nova atmosfera alcança a tua vida nessa noite, querido. Um tempo profético, você e a tua casa vai começar a viver a partir dessa noite. Um tempo de sobrenatural, aonde nós começaremos a provar de coisas extraordinárias, de coisas anormais. Toca, Espírito Santo, 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 mais. Ei, me ajuda, mais. Um tempo novo, 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 um tempo novo. Cotoyere cantoyere andala, socotoyere bata catarala. Mais de ti, Jesus, 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 mais. Ei, cotoyere bandara la cazzo, cotoyere bandara la cazzo. Ei, que tere mandara, socotoyere bata catarala basso. Cotoyera lá, catatara lá, socotoyera manara. Mais. Ei, cotoyera lá, socotoyera mandaia lá, so. Mais. Ei, enche, Espírito Santo, enche. Mais do teu Espírito, um novo nível de experiência, mais, Deus, mais. Ralacata cataralaba socotoyera laba socotoyera laba. E cataralaba socotoyera mandaia laba socotoyera vendara laba se. Ralalalacato cotoyera laba soro locotoyera laba se. Ei, mais. Novo nível, novas experiências. Choro locoto cataralala bababa. Ei, relacato locotoyera mandaia laba. Novas experiências, novo tempo, mais de Deus sobre a tua vida, mais de Deus sobre a tua vida, em nome de Jesus. Mais, enche em nome de Jesus. Novas experiências, novo nível. Relacato, socotoyera laba. Mais de Deus,
Mais do Senhor sobre a tua vida, mais do Senhor sobre a tua casa, um novo nível, novas experiências sobrenaturais, derramar do Espírito Santo sobre você. Mais Deus, mais Deus, mais Deus, mais Deus, mais. Querido, Deus está trazendo vida. Deus está trazendo vida. Deus está trazendo vida sobre o seu ministério. Deus está trazendo vida sobre a tua casa, sobre o teu casamento. Famílias estão sendo aqui nessa noite restauradas. Pai, eu clamo ao Senhor nessa noite para que o teu Espírito Santo vá em cada uma das casas agora nessa noite, por favor. Que cada uma das famílias aqui, Pai, representadas tenham novas experiências contigo, Pai. Que todo espírito de morte, todo espírito de confusão caia por terra no nome do Senhor Jesus. Não haverá mais trevas dentro das casas. Não haverá mais confusão dentro das casas. Todos os problemas que precisam ser resolvidos serão resolvidos ainda essa semana, porque grandes coisas o Senhor tem para fazer em nosso meio. Um novo tempo o Senhor tem para fazer aqui nessa igreja. Mas eu sei que o Senhor começa a restaurar através das famílias, das casas. Eu creio que ainda nessa década profética que nós estamos vivendo, eu creio que o Senhor está fazendo algo extraordinário para que na próxima década nós possamos voar como águias. Eu creio que grandes coisas o Senhor tem para fazer na nossa casa, na nossa família. Eu creio que grandes coisas o Senhor tem para fazer nas nossas finanças. Eu creio que um novo nível de experiência, de relacionamento com o Espírito Santo o Senhor tem para cada um de nós. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor nos permitiu vivenciar até o dia de hoje, Pai. Mas nós estamos ansiosos pelo novo do Senhor, por mais do Senhor. Nós não queremos e nós não podemos mais nos acostumar com a Tua presença. Independente daquilo que o Senhor fez nessa noite, nós já queremos mais. Nós já queremos mais. Que esse desejo flua dentro de mim. Que esse desejo flua, Pai, dentro de cada um dos meus irmãos que aqui estão. Que esse desejo flua aqui dentro dessa igreja, Pai. Que nós possamos a cada momento, a cada reunião, Pai, buscar mais e mais. Que sejamos, Deus, insaciáveis. Acha aqui, Pai, corações insaciáveis, Pai. Corações desejosos pela Tua presença. Corações desejosos pela Tua palavra, pela revelação, pelo relacionamento, pela sensibilidade, Pai. Encontre aqui, Pai, corações disponíveis, Pai, para fazer aquilo que precisa ser feito. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida. Que daqui para frente você possa viver um tempo de vida extraordinário. Não se esqueça, tudo aquilo que é ordinário precisa ser feito por você. Tudo aquilo que é comum, tudo aquilo que é normal precisa ser feito por você. E toda vez que você faz o que precisa ser feito, Deus te presenteia com o sobrenatural, com aquilo que você não pode fazer por conta própria. Amém? Eu queria te convidar a separar a tua oferta em gratidão a tudo aquilo que Deus já está fazendo na tua casa, já está fazendo na tua família, já está fazendo nos teus negócios, nas tuas finanças. Eu gostaria que você que vai ofertar, aquele que já ofertou, aquele que vai passar no cartão, aquele que vai fazer o Pix, coloque de pé novamente no seu lugar para a gente terminar esse tempo.